Vamos então ver a diferença entre equação e função. O que é uma equação? Uma equação é uma igualdade entre expressões algébricas. Por exemplo, 4x mais 2 é igual a 23 mais x. A expressão que está no primeiro membro, 4x mais 2, é uma expressão algébrica. No segundo membro temos outra expressão algébrica, 23 mais x. E temos uma igualdade entre estas duas expressões, simbolizada por este sinal de igual. A função é uma regra que relaciona univocamente um elemento do conjunto de partida domínio A com um elemento do conjunto de chegada, ou seja, do contradomínio. Por exemplo, f de x é igual a 3x menos 21. Para o elemento x, a imagem f de x é igual a 3 vezes o x menos 21. Isto é o triplo de x menos 21. As funções fazem uso das equações como regras que relacionam os elementos entre dois conjuntos. Por exemplo, para resolvermos a equação 4x mais 2 é igual a 23 mais x, vamos isolar a variável no primeiro membro. A variável x está a somar no segundo membro, passa a subtrair para o primeiro membro, e o 2 está a somar no primeiro membro, passa a subtrair para o segundo. Fica então 4x menos x, que é 3x, é igual a 23 menos 2, que é 21. Portanto, a pergunta que se pode fazer aqui é qual é o elemento x do conjunto de partida, de modo que o elemento do conjunto de chegada seja igual a 21. Neste caso já estamos a ver que x é igual a 21 sobre 3, ou seja, 7. Portanto, esse elemento de x é o número 7. Temos aqui do lado direito a representação gráfica da função 3x menos 21. Cá está, f de x é igual a 3x menos 21. E, portanto, verificamos que esta reta interseta o eixo do x no ponto de abscissa igual a 7, que é exatamente o valor que satisfaz esta condição. Ou seja, 7 é a abscissa na origem desta função. Portanto, é o ponto cuja ordenada é igual a 0. Na equação, o parâmetro x chama-se incógnita, representa os números desconhecidos. Nas equações, as incógnitas representam números fixos e a quantidade de resultados será menor ou igual ao grau da equação, ou seja, neste caso a solução será 1. Na função, a letra x representa números desconhecidos e chama-se variável. Nas funções, as variáveis não são valores fixos, podem assumir valores diferentes desde que ele pertença ao domínio. Numa equação com uma incógnita, tem apenas um resultado, que se obtém resolvendo algebricamente a equação. No nosso caso, 3x é igual a 21, ou seja, x, o 3 está a multiplicar no primeiro membro, passa a dividir para o segundo, x é igual a 21 sobre 3, ou seja, x é igual a 7. Na função, a quantidade de resultados depende do número de elementos do conjunto de partida. Portanto, se tivermos apenas 3 elementos, 1, 2 e 3, o conjunto de valores que nós obtemos será para x igual a 1, será 3 vezes 1 menos 21, será menos 18. 3 vezes 2 será 6, menos 21 será menos 15. E 3 vezes 3 menos 21 será igual a menos 12. O resultado de uma equação do primeiro grau é apenas um número cujo significado depende do contexto em que a referida equação foi criada. Neste caso, o resultado é o valor da abscissa do ponto de interseção das duas funções. A função representada pela expressão do primeiro membro e a função representada pela expressão do segundo membro. Nós temos aqui a verde o gráfico representativo da função do primeiro membro, isto é 4x mais 2, e temos aqui a roxo o gráfico representativo do segundo membro, ou seja, x mais 23. A interseção destas duas retas é este ponto de coordenadas 7,30, em que a abscissa é exatamente a solução da nossa equação. Numa função, os resultados da função podem ser representados num referencial cartesiano, por pontos, não é assim? E neste caso é possível ver a relação unívoca entre os elementos do conjunto de partida e do conjunto de chegada. Se os elementos do conjunto de partida forem 1, 2 e 3, os elementos do conjunto de chegada são respectivamente menos 18, menos 15, menos 12, ou seja, estes três pontos, o ponto A, B e C. Como nós podemos ver aqui, o resultado da equação, isto é, o valor que transforma a equação numa igualdade verdadeira, portanto, um valor à esquerda é igual a um valor à direita, é o valor 7. No primeiro membro vamos ter 4 vezes 7 mais 2 é igual a 28 mais 2 é igual a 30, é exatamente igual a 7 mais 23 também é igual a 30, portanto 30 é igual a 30, é uma igualdade verdadeira. No caso da função,
Os resultados da função para o domínio f constituído pelos elementos 1, 2 e 3, são as abscissas destes 3 pontos. Os valores obtêm-se pela concretização da variável para os diferentes valores do domínio, isto é, obtemos o contradomínio igual a menos 18, menos 15, menos 12, que são exatamente as ordenadas destes 3 pontos. Como nós podemos verificar aqui, a abscissa do ponto de interseção dos gráficos das funções representativas dos dois membros, portanto esta reta a verde e esta reta a roxo, que é exatamente o valor 7, é exatamente igual à abscissa na origem da função f de x igual a 3x menos 21, que é este ponto. Este ponto aqui, de coordenadas 7, 0, a abscissa é exatamente igual à solução da equação formada por estas duas funções.